Boa noite, irmãos queridos. Sejam bem-vindos na nossa live especial de hoje. Mais uma noite de live especial e você é nosso convidado especial para estar aqui hoje conosco. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família. Nós já estamos quase encerrando o mês do lar, né? Parece mentira, parece que começou hoje, mas já estamos quase encerrando, né? Dia 31 já é no domingo. Mas a gente vai encerrar o mês do lar oficialmente, só que a gente vai continuar investindo na família, porque família forte, igreja forte, amém? E eu gostaria agora de chamar o nosso querido pastor Deisiel, que vai começar orando. Que Deus nos abençoe nessa noite. Seja muito bem-vindo. Pastor Deisiel. Olá, Mary. Boa noite. Olá, pastor. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos, os irmãos que nos acompanham nesta noite, em nossa jornada, que começou para ser uma jornada de doze dias, e nós já estamos caminhando já para o terceiro mês, não é? E esta é uma jornada de oração mesmo, de oração pela família, não é? Estamos orando, intercedendo e a cada dia nós estudamos um tema, uma devocional. Tivemos ali ainda temos, não é? Uma oração, um texto bíblico para a nossa edificação, né? E nesta noite nós vamos orar, porque nós temos irmãos queridos, pessoas da nossa família, temos pessoas amigas que precisam da nossa oração. E eu quero convidar você para orar comigo nessa noite por esses pedidos. Nós temos alguns aqui, nós não temos todos, com toda certeza. Os irmãos têm outras necessidades aí, outros pedidos, mas nós não temos todos aqui, não é? Alguns que nós já temos orado, e além disso, orar também pelo país. Nós temos vivido um tempo assim de é, instabilidade política, estabilidade econômica, esse tempo de pandemia, preocupações, profissionais de saúde se dedicando ao máximo ali, realmente, literalmente se sacrificando para cuidar, para recuperar as pessoas. Nós temos essa situação toda em nossa nação e a gente precisa continuar orando, orar pelas igrejas, orar pelos pastores, pelos irmãos, para que nós, como cristãos evangélicos, tenhamos neste momento sensibilidade, tenhamos clareza, tenhamos equilíbrio para lidar com tudo isso e que os pastores, não é, tenham também a sabedoria dos céus e falem em nome de Deus com inteligência, com sabedoria e com a compaixão. É um dom muito importante nesse momento. Convido você então a orar pelo Paulo Kennedy. Ele é o irmão da nossa irmã Naya. Ele precisa de nossas orações. Ele está enfermo. O irmão Odilon também, da irmã Naneia. Ele conseguiu uma vaga para o procedimento médico. Isso vai acontecer amanhã. Vamos orar pela Eliane. Eliane, a esposa do pastor Flávio, ainda está entubada, mas está melhorando. Vamos continuar orando por ela e com ela também o pastor João Batista, pastor aqui de nossa região. Ele é pastor da Igreja Congregacional de Papucaia, está também com o coronavírus, precisa da nossa oração. Vamos orar pelo nosso irmão Heraldo, também está com problema na vesícula, precisa de um procedimento médico. Vamos orar pelo Wendel e a Gabriele. A Gabriele é filha da nossa querida irmã Jocineia. O Wendel, portanto, o seu genro, não é isso? O Wendel está internado, o seu estado inspira muitos cuidados e também é por causa do coronavírus, né? O irmão Daniel, lá de Beira Rio, precisa também da nossa oração. Vamos orar pelo irmão Daniel, tá bom? E eu tenho um pedido aqui também do pastor Gustavo. Pastor Gustavo,
que está em Iporã, Rio Grande do Sul, pede oração por Júnior, Ana Paula e Tainá, uma família que está passando por problemas familiares, né, ali no contexto da família, precisa da nossa oração. Convido você a orar então, e a todos esses pedidos aí que estão sendo colocados, né, eu não estou vendo, porque nós estamos utilizando de outro programa, mas você pode ir colocando o seu pedido aí, porque é importante, os irmãos vão ver, não é, vão ler, e nós todos vamos orar por essas necessidades. Deus querido Senhor, obrigado por este dia que passamos, pela tua direção, pela tua proteção, Deus, em nossas vidas. Nós te louvamos pelo sustento que temos recebido. O Senhor tem suprido nossas necessidades. Necessidade do alimento, necessidade, ó Deus, do alimento para a alma, o físico, também, ó Deus, o alimento que se chama paz, que se chama alegria, que se chama firmeza, esperança, perseverança, Deus, neste tempo difícil que temos passado. Ó Deus, colocamos diante de Ti todos esses pedidos, os pedidos que foram colocados, irmãos, pessoas amigas que estão com o coronavírus, estão doentes, outros, ó Deus, que estão, ó Pai, doentes, e que precisam de procedimentos médicos. Pai, famílias, ó Deus, em crise. Oramos, ó Deus, por pessoas que estão sendo também apresentadas agora, ó Deus, nos comentários. Os nossos irmãos estão ali colocando. Todos eles, ó Pai, precisam da Tua bênção, precisam de uma ação divina. Age, ó Deus, em seu favor, Pai. Traz, ó Deus, cura. Traz, ó Deus, a Tua compaixão, Teu amor. Traz o Teu milagre, ó Deus, para que essas pessoas sejam alcançadas, sejam tratadas, sejam curadas e sejam transformadas por Jesus, Pai. Abençoa o nosso Brasil, um tempo tão difícil, de confusão, de instabilidades por todos os lados. Ó Deus, tem misericórdia de nossa nação, tem misericórdia de nosso povo. Dá entendimento aos nossos governantes, ó Deus, dá clareza, Senhor Deus. Ó Pai, que tenhamos no nosso país um tempo de prosperidade, de desenvolvimento. Mas usa também, ó Deus, as tuas igrejas, teus servos, teus pastores, para que tenhamos todos nós, ó Deus, sabedoria e equilíbrio para conduzir, para orientar o teu povo, que é o teu rebanho. O rebanho pelo qual Jesus Cristo derramou o seu sangue. Comprou pelo seu sangue o rebanho do Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos os nossos irmãos e agradecemos por esta noite, por este momento, nosso Ministério de Família, nossos irmãos Williams, professora Mary, a Deus, toda a equipe. Agradecemos o pastor Wagner, o pastor Daniel, nossos pastores, a Deus, e agradecemos nesta noite, a Deus, a participação do nosso querido amigo, pastor Gerson Borges. Continua, Deus, a abençoar a sua vida, usando-o poderosamente, e com ele, assim, os seus meninos também, Senhor. Fica conosco, Pai, nesta noite, trazendo-nos tua palavra, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Este é o nosso momento de oração. Eu acho que eu posso chamar agora o nosso querido pastor Gerson. O Gerson, posso chamar agora, então? Isso, meu querido pastor Gerson. E aí, pastor Desiel, meu amigo Tudo bom? querido, tudo Vamos bom? vamos deixar o pastor de lado, tá certo? Tá bom. Então, Ziel, O Gerson GB, isso. não é nem Desiel, é Ziel, É Ziel, né? meu colega de adolescência e juventude, de música, de ministério com juventude, né? Isso aí. Meu quase irmão, porque eu sou quase filho da dona Gineta e do pastor Daniel, né? Um agregado, no mínimo um agregado. É verdade. Nos cafés e almoços de domingo, muitas vezes. Isso aí. Dormindo nos lanches, os lanches no intervalo dos ensaios. Isso aí. Dormindo às vezes na sua casa, Niel numa cama, Ziel na outra e eu roncando no meio, algumas vezes que a gente ia tocar e gravar, né? Você é um irmão querido para mim. Você está bem? Como que está sua esposa, os meninos? Graças a Deus. A Carla está bem, Carlinha. Os meninos estão bem, o Lucas e o Eric. Grande abraço. Temos 2 meninos, né? Como você também, né?
Como é que tá a Sim. Cinha? Tá ótima. A gente tá com saúde, graças a Deus. Os meninos estão estudando em casa. Aquela Aham. coisa, os teus estão um pouco mais já rodados aí na idade, né? O Lucas está na universidade, o Bernardo está no segundo ano do ensino médio Isso. e o Pablo está no nono ano, né? Então eles estão tendo aulas online e essa coisa toda. Não é Aham. simples a gente administrar aí o tempo de videogame, o tempo de outras Verdade. coisas, né? Mas eles estão até bem disciplinados, estão bem e estamos caminhando aqui, vivendo um dia de cada vez, uma semana por vez, né? Mês a mês, nos nossos desafios e tantas demandas, né, querido Deisiel? Como pastor, né, a Bíblia diz lá em João do Apocalipse, né, João de Patmos, capítulo 1 do Apocalipse, ele se descreve assim, né? Eu, João, companheiro de vocês no sofrimento, né? Então, Uhum. tirando a nossa saúde física, emocional, espiritual, sustento da parte de Deus, a gente está sofrendo com os que sofrem e chorando com os que Verdade. choram, né? Verdade, é. O tempo todo, não é? E tem sido realmente um tempo de compaixão, que não é um tempo é mais do que tristeza, né, Gerson? É um tempo de Uhum. lamento, né? O que é Sim, diferente, né? Porque há você tempo tá. para o lamento, né? Sim, há tempo. O Eclesiastes diz que há tempo de rir, tempo de E, chorar, tempo de verdade. plantear. Eu estou terminando algumas canções e um livro deve sair em e-book. Agora mesmo estava uma reunião tanto com o pessoal da distribuidora musical quanto com a editora, né? E é uma transposição do livro de Lamentações para o nosso tempo, não é? Aí eu falo sobre a espiritualidade, uma teologia e uma espiritualidade do lamento, a necessidade da gente olhar para essa quantidade assombrosa de escombros, de ruínas, Uhum. vidas arruinadas, porque nós estamos na casa de 27 mil mortos oficiais, né? Fora os empregados e empregadores que estão ou perdendo o seu negócio ou perdendo o seu emprego. Então é muita ruína junto, né? Muito. E eu estou aqui na Verdade. Grande São Paulo, não é? Um epicentro de casos de mortes. Eu tenho, não sei vocês, mas eu tenho casos de vizinho que faleceu por Covid, de membro frequentador da igreja, de amigo, de parente. Então, assim, eu estou bem, mas o nosso coração está sangrando e os nossos olhos Exato. estão marejados, não é, Desiel? Exatamente. 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 Meu querido, nós convidamos, né, você para estar aqui conosco e a gente agradece aí o Prazer. esforço do Williams e da professora Mary, o Meu nosso abraço para Ministério ele. de Família, não é? Nós estamos Uhum. terminando o mês do lar essa semana e a cada quinta-feira nós convidamos alguns amigos, pastores, e essa última quinta-feira é contigo, então eu gostaria de deixar você bem à vontade agora, para você, enfim, compartilhar algo do teu coração para nós, não é? Uhum. E cantar um pouco também. E você sabe, não é? A gente sempre fala isso, mas é uma verdade. Você está em casa, junto de nossos irmãos. Eu tenho certeza que tem muita gente nos acompanhando agora para aproveitar esse momento gostoso de estarmos juntos novamente, juntos de coração, juntos na imagem, juntos no Sim, sentimento, né? Só não estamos sim, juntos fisicamente, mas sim. estamos juntos, com certeza. Tá bom, Com meu querido? certeza. Você fica Estamos muito à separados. vontade. Obrigado. Estamos separados fisicamente só, porque emocional e espiritualmente a gente está conectado, né, Disiel? Temos Verdade. um só Senhor, temos uma só fé e uma só esperança no poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, né? Uhum. Isso que nos sustenta, né? Bom, uma palavra que eu daria para os irmãos, né? Eu acho que essa temática do cuidado é uma temática muito preciosa, ela é uma temática eminentemente cristã, não é? Uma temática de Jesus. Jesus cuidou das pessoas, Jesus preocupou-se com as pessoas, Jesus nos desafiou a cuidar das pessoas, não é? E aí, quando a gente vai para Paulo, Paulo diz assim: cuide de ti mesmo e da doutrina, né? Pratique esse autocuidado de tal modo que você possa cuidar dos outros também, não é verdade?
E eu tenho meditado bastante nesse tempo de luta e luto. Em primeiro lugar, irmãos queridos, meus amigos aí da Igreja Congregacional, Evangélica Congregacional de Viana das Pedras, e outros irmãos de Itaboraí, ou de Rio Bonito, ou São Gonçalo, da nossa região, né? Digo nossa porque eu sempre estarei com vocês aí no coração. Eu tenho meditado em algumas coisas e queria partilhar algumas delas. A primeira delas é que esse é um tempo de luta e de luto. É um tempo de luta porque todos nós estamos enfrentando o mesmo inimigo, que é esse vírus, né? Que é uma substância orgânica, não é nem uma célula, não é um ser vivo tão pequeno e ao mesmo tempo tem produzido um estrago tão devastador, uma desolação, uma destruição em massa no mundo, né? Alguns países têm sido mais afetados. Nesse momento, como sabemos, são os Estados Unidos, depois o Reino Unido, e o número de mortos ainda é grande na França, na Espanha, e o nosso país, infelizmente, está caminhando para cada vez estar mais perto desses números. Já é o segundo em número de casos. Então, é uma quantidade é uma luta muito grande o tempo todo contra o mesmo inimigo. Não temos vacina, não temos um remédio cientificamente comprovado, não temos nada a não ser o que temos feito do distanciamento social e sobretudo a nossa confiança no Deus de toda graça, no Pai das luzes, de onde vem toda a bênção e toda a proteção que nós precisamos. Então esse tempo é um tempo de luta e, em segundo lugar, é um tempo de luto. Luta e luto, mais do que uma brincadeira poética, na minha singela percepção, mais do que um jogo de palavras. O fato de ser um tempo de luto significa que nós somos chamados a cumprir o que o apóstolo Paulo nos desafia na sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 15. Alegrar-nos com os que se alegram e chorar com os que choram. Esse é um tempo de luto, não é? Anteontem, segunda-feira, a gente teve um falecimento aqui de uma mãe de uma pessoa da igreja, com Covid no final de semana. Na segunda-feira, um missionário da Junta de Missões Mundiais, um amigo muito querido da Primeira Igreja Batista de Santo André, uma igreja co-irmã nossa. Ele teve foi uma cardiopatia, não foi ligado ao Covid, mas, enfim, tem sido uma sucessão de perdas, de lutos, né? E como é que a gente faz para enfrentar esse tempo de luta e luto? Bom, a luta e luto precisam ser enfrentadas com fé, com a certeza, com a confiança num Deus que é bom, num Deus que é todo-poderoso, porque muita gente, no passado, filósofos e até teólogos, diante da tragédia, diante do mal, diante da inevitabilidade do sofrimento, porque o sofrimento é tão inerente à condição humana, irmãos e irmãs queridos, vocês que nos assistem, senhoras e senhores, talvez, que entraram aí por uma jesuicindência, estão conosco nessa live, nessa transmissão. O sofrimento é tão inerente à condição humana quanto o sangue circular nas minhas veias, não é? Nós não somos budistas. O budismo, essa religião da Ásia, diz que viver é sofrer, ponto. A primeira lei do budismo. Nós não acreditamos nisso. Viver é muito mais do que sofrer. Né? Viver significa usufruir da graça comum, da graça de Deus que se manifesta na criação, que se manifesta nas coisas boas da vida, num belo bolo de cenoura com cobertura de chocolate, um café fresco, uma conversa amigável no fim da tarde, num passeio com o filho, numa viagem de férias gostosa, enfim, um tempo precioso com gente preciosa para nós. A vida tem muitos presentes, a vida é uma dádiva. Mas o Senhor Jesus, ele deixou claro para a gente que nós enfrentaríamos muitas adversidades. Né? Ele disse, no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão sofrer. Né? Como é que a gente enfrenta esse tempo de luta e luto? Eu acho que, em primeiro lugar, é reconhecendo que o sofrimento faz parte da nossa caminhada. Eu fiquei sabendo, ao fazer uma pesquisa bem breve, que existem mais de 1 milhão de tipos de vírus.
essa pandemia já estava sendo prevista ou anunciada ou reconhecida como possível ou provável há algum tempo. Não de mais um tipo de coronavírus, mas uma pandemia, né? E aconteceu, né? Aconteceu. Eu li um relato do Bill Gates, esse grande empresário, fundador da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo, que ele dizia a respeito disso. Ele falou, talvez o pior, e ele falou isso há algum tempo, acho que mais de 2 anos. Alguém perguntou qual é o maior risco que a humanidade pode enfrentar. E ele disse, o maior risco que a humanidade pode enfrentar é o risco de uma pandemia. E pouca gente deu ouvidos ao Bill Gates, porque, afinal de contas, ele não era um epidemiologista, não era um infectologista, não era um cientista, não era um médico, era um empresário da área de informática, aposentado, cuidando de uma fundação para arrecadar recursos para a água potável e combate à extrema pobreza, ele e a esposa dele, Melinda. Como é que a gente enfrenta esse tempo de luta e luto? Em primeiro lugar, reconhecendo que o sofrimento, que a luta e o luto fazem parte da nossa vida, não é? Nesse sentido, o pastor Desiel falava há pouco sobre a necessidade não de estarmos entristecidos, desesperados, mas da necessidade de reaprendermos a sagrada e perdida, eu diria, a sagrada, tão sagrada quanto perdida arte do lamento. O que é lamentar, biblicamente? O que é o lamento diante de Deus? Né? Bom, 1/3 dos salmos, irmãos e irmãs, são orações, ou canções, ou poemas, ou expressões de lamento diante de Deus. Lamento diante de Deus. Há uma diferença entre lamentar diante de Deus e reclamar. É bem distinto. A gente pode reclamar com a esposa, porque o tempero que ela tenha feito para o almoço, para o jantar, não ficou do nosso agrado, ou vice-versa, ela pode reclamar que a gente não lavou, desculpem usar estereótipos aí, né, que a gente não lavou a louça direito, o filho pode reclamar porque você não deu o tempo que ele queria no final de semana, ou você pode reclamar do filho porque o quarto adolescente está uma bagunça. Você pode reclamar do governo, você pode reclamar de barriga cheia, você pode ser um reclamador obsessivo, compulsivo, quanto mais. Mas lamentar é diferente de reclamar. A Bíblia deixa claro que há uma diferença entre reclamação e lamento. A reclamação tem a ver com o povo de Israel murmurando, dizendo, poxa, a vida no Egito era melhor, porque no Egito tinha cebola e alho poró, e aqui a gente fica comendo esse negócio sem graça, esse tal de maná, a gente fica aqui andando nesse deserto, e começaram a murmurar, isso entristeceu profundamente o coração de Deus. No entanto, quando a gente vê o salmista lamentando, há lamentos tanto individuais quanto lamentos coletivos nos salmos de lamento individual e lamentos coletivos, né? Quando a gente vê o salmista lamentando, a gente não vê uma resposta irada, uma contradição, um contradito da parte de Deus, uma repreensão do Altíssimo, dizendo, calem a boca, parem de reclamar. Não, ele acolhe a oração de lamento e o lamento em forma de oração. Nesse tempo de luta e luto, tem razão o pastor Desiel, precisamos reaprender ou redescobrir a tão sagrada quanto perdida arte do lamento diante de Deus. Eu tenho lamentado muito essas quase 30 mil mortes. Se continuar assim, em poucos dias teremos 30 mil mortos, 30 mil famílias, ou perto disso, que estão chorando a perda de um ente querido. Eu tenho lamentado tanta gente perdendo o emprego. Eu tenho lamentado tanta gente perdendo o seu negócio. Nós temos empresários na nossa comunidade, e um deles é um conselheiro da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e ele trouxe um número assustador, irmãos e irmãs. Ele disse que há uma previsão de que possivelmente 600 mil negócios na área de comércio serão fechados aqui em São Paulo nos próximos meses, ou no próximo ano, até daqui a 12 meses, daqui a um ano.
Então, tudo isso deve nos levar a lamentar diante de Deus. Agora, eu queria dar um exemplo para terminar essa minha palavra, que eu espero que seja tão breve quanto útil, quanto proveitosa para os irmãos, lembrando do lamento que Neemias faz. Neemias faz um lamento muito importante no seu livro. Eu tenho pregado alguns sermões na intenção de trazer esperança, na intenção de alimentar a esperança da comunidade, da igreja, da congregação onde eu sirvo como pastor, e o livro de Neemias tem me sido muito útil. Eu sempre recorro a Neemias em alguns momentos. Eu queria só terminar, não sei quanto tempo eu tenho, a pastor Deisiel, o pastor Wagner, que estão administrando essa live, né? Mas eu queria só citar um exemplo de um lamento que eu acho muito adequado para esse tempo que a gente está vivendo. Queria deixar esses versos com os irmãos. Palavras de Neemias, filho de Acalias, Neemias, capítulo 1. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Senhor, o Deus dos céus. E aí, a partir do verso 5 até o final desse capítulo, nós vimos uma longa oração de Neemias. Nesse tempo de luta e de luto, há a necessidade muito urgente, muito importante, de recuperarmos essa tão divina quanto sagrada arte do lamento, mas do lamento diante de Deus. A exemplo de Neemias, diante da desolação, diante da devastação, diante da destruição da identidade israelita, substanciada nos muros de Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Neemias estava lá em Suzã, ele havia sido exilado, ele estava entre os exilados, mas ele já havia reinventado a sua vida em Suzã. E lá no cativeiro, lá no exílio, ele ascende socialmente, ele se torna copeiro do rei. Isso significava muito. Ele era um assessor de muita confiança do rei. Ele provava o vinho, provava a bebida antes do rei, não é? E como a gente fala, com um emprego desse, há um bom salário e benefícios, não é? Mas diante do que ele presenciou, diante dessa notícia, ele lamenta, né? Nós somos chamados a reconstruir um mundo arruinado, um mundo em ruínas. O mundo da pandemia e o mundo da pós-pandemia há de ser um mundo de muita luta e de muito luto também. Antes da pandemia, nós não tínhamos a dimensão do que enfrentaríamos, né? Mas agora está ficando cada vez mais evidente que nós somos chamados a reconstruir um mundo em ruínas. A primeira coisa que Neemias faz é se importar. E ele se importa fazendo perguntas sobre o sofrimento dos seus irmãos. A igreja de hoje, eu e você, somos chamados a manifestar um interesse genuíno no sofrimento das pessoas, tanto daqueles que estão enlutados, quanto daqueles que estão desesperados porque estão perdendo o seu emprego ou o seu negócio. Quem se importa faz perguntas. Quem se importa faz perguntas. E quem faz pergunta precisa estar pronto a reagir com o coração. Neemias reage com o coração. Quando ele ouve isso, ele diz: quando eu ouvi isso, tendo ouvido, verso 4 de Neemias 1, estas palavras, assentei-me e chorei. Você vê, ele primeiro se importa, manifesta essa preocupação, o fato de dar importância ao sofrimento dos seus irmãos na Jerusalém devastada, destruída pelos babilônicos, pelo exílio, pela invasão babilônica. Primeiro Jerusalém é sitiada, depois de um grande sítio ela é
ela é devastada, os muros cedem e o povo é levado cativo, o rei é levado, a corte é levada, a cidade é devastada. Quem se importa faz perguntas sobre a devastação, sobre a destruição na vida das pessoas, né? E Neemias é um livro importante para a gente ler. Primeiro porque ele nos ensina essas verdades sobre a necessidade de lamentarmos a devastação, os escombros, as ruínas desse mundo fraturado, desse mundo rachado, desse mundo transfigurado num monte de ruínas. Eu lembro de algumas imagens que eu achava, cheguei até a achar agora no longínquo mês de março, parece que tão distante, quando tínhamos centenas só de mortos aqui no Brasil, vendo as imagens da Itália, na região da Lombardia, a cidade deserta, vendo na França, e agora a gente vê esses números e essa devastação tão próxima de nós. Como orou o pastor, ainda temos um agravante, como orou o pastor Desiel, estamos num quadro de instabilidade política, uma convulsão social, uma situação de muita preocupação para quem tem o mínimo de lucidez e de juízo diante de tudo isso. Portanto, irmãos, eu estou partilhando com vocês o que está no meu coração. No meu coração está um chamado a me importar com esse tempo de luta e de luto, prestando atenção no sofrimento dos meus irmãos. A igreja que pastorei tem procurado abraçar, ainda que virtualmente, ainda que por meio desses dispositivos tecnológicos, a dor daqueles que estão perdendo os seus entes queridos. Nós estamos prestando atenção naqueles que estão passando necessidade. Esse final de semana fizemos uma coisa criativa, pastor Desiel e irmãos. Fizemos um drive-thru, uma expressão inglesa para quando o carro para, assim, né? Vocês têm o drive-thru do McDonald's, do Burger King e de outras, enfim. E você nem sai do carro e o serviço é feito, né? E a gente bolou isso e conseguimos levantar 85 cestas e mais uma parte disso. 85 famílias de uma comunidade muito carente, de muita pobreza aqui em Santo André, serão assistidas por meio dessa ação que fizemos no final de semana. Temos procurado socorrer aqueles que estão mais apertados financeiramente. Enfim, não é fácil, não é simples. Cada igreja tem um chamado, cada igreja tem uma realidade, mas todo cristão é desafiado a se importar com aqueles que estão sofrendo nesse tempo de luta e de luta. Alguém disse que a igreja deveria ser o grande hospital de campanha nesse tempo terrível que estamos vivendo. Essa é a palavra que eu trago da parte de Deus para o teu coração, para o nosso coração. Será que, a exemplo de Neemias, nós temos feito as perguntas certas a respeito do sofrimento dos nossos irmãos? Ou será que a gente que tem o privilégio de ficar em casa, de trabalhar de casa, nossas igrejas, tem muita gente de classe média, não é? No Brasil, se você ganha 2 salários mínimos, mais ou menos, 2 a 3 salários mínimos, você já é considerado de classe média. Então, muita gente que tem o privilégio de trabalhar em casa deveria ter a obrigação de, ao fazer as compras e olhar para a sua despensa e dizer como é que eu posso partilhar o que eu tenho recebido do Senhor com esses que estão lá na província, que estão em Jerusalém devastada, não é? Há muita riqueza nas Escrituras para explorarmos, e mais do que explorarmos, para aplicarmos nesse tempo tão difícil. Deus seja com você, Deus te inspire, Deus te fortaleça, Deus te console, e vamos aprender com o salmista, com Neemias, com o livro de Lamentações, com tantos textos sagrados sobre essa divina e sagrada e perdida arte de lamentar a dor e o sofrimento na nossa realidade, até que Jesus venha, quando ele, enfim, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Amém? Que Deus seja com você. Essa é a palavra, pastor Desiel, pastor Wagner, que eu trago para vocês, Williams e Mary também. Prazer. Oi, Gerson. Wagner, meu amigo. Não sei se eu passei muito da hora. Nada, a gente teria muito mais tempo aqui, cara. A gente está se deliciando com
em poder ouvi-lo, em poder receber essa palavra que, não diferente das outras vezes, mas de uma forma tão bem colocada, muito nos abençoou nessa noite também. Que bom. E eu vou fazer coro aqui com o pastor Deisiel, né? Vou tirar aqui pastor e te chamar de Gersão, né? Que era como a gente se tratava naquele tempo, claro, e ainda hoje, né, Gersão? Tem 1,93 m e 105 quilos, então é Gersão mesmo, né? Eu vou chamar aqui o pastor Deisiel aqui com a gente aqui. Deixa eu puxar ele aqui. Tá bom. Pronto, opa. Pronto. Tá de volta, reverendo. Opa, eu acho que o pastor Deisiel está com o ele microfone. Ele está com o áudio dele cortado. Agora sim. Pronto. Eu fui ali um pouquinho ver na televisão ali o Gerson falando, né? Que a gente aqui em casa a gente coloca na televisão e a gente acompanha as lives ali no momento de oração com os meninos, né? Acompanhamos ali. Eu lamento só que a minha imagem não está muito boa, porque esse aplicativo que a gente está usando não funcionou bem no celular, peço desculpas. E o laptop que eu tenho disponível, ele é um bom computador, mas a câmera não é grande coisa, então me perdoe, estou mais feio do que eu sou, perdão. Gersão, a gente estava aqui, né, vindo desde o início da live, né, a sua palavra sobre esse tempo de luta, tempo de luto, como você fez aqui a distinção sobre reclamar e lamentar, e o que você trouxe a respeito de lamento, né, como Deus acolhe o lamento, e aí os motivos de hoje, né, como mortes, o número de mortes, famílias chorando, né, pelos seus entes queridos que já se foram, empregos, fome. Ainda diga-se de passagem, hoje um médico amigo havia comentado a respeito dos comentários que serão, o que será no futuro, daqui a alguns anos mais, sobre a fome, que será um grande problema com relação a mortes, né, de crianças em países pobres, em locais mais pobres. Né? Então, temos diversos motivos de lamento. Trazendo a sua palavra aqui em Neemias, o tempo de lamento e o tempo de se importar, na verdade, né? Quem se importa, foi uma frase que você usou aqui, quem se importa faz pergunta sobre a devastação na vida das pessoas. Né? Quem se importa faz pergunta, quem se importa é motivado a orar, é motivado a fazer alguma coisa. Às vezes nos sentimos impotentes, né? Reage com o coração. Reage com o coração. Às vezes não temos nos temos impotentes de fazer algo tangível ali, né? De atitude em si, mas a oração é uma resposta para esse tempo de lamento, né? Não sei se alô, Gerson, tá aí? Sem dúvida, a oração é a primeira. A oração é a primeira coisa. A oração é a primeira coisa, e também a segunda, e também a terceira, não é? Infelizmente, nós cometemos equívoco com a oração. A gente acha que a oração é mais ou menos como aquela caixa vermelha que tem nos vagões aí do metrô, ou nos halls de escada do século, que escrito em caso de incêndio, quebre o vidro, não é? Infelizmente, muitos de nós, ou todos nós, em muitos momentos, a oração é essa coisa que a gente recolhe em caso de incêndio, né? Quando não tem mais alternativa. Mas a oração, na experiência de Neemias, na espiritualidade bíblica, ela é a primeira coisa, não é? Há um teólogo que eu aprecio, chamado Jacques Ellul, que ele diz que o verdadeiro revolucionário é o cristão com as portas fechadas orando. Ele está cooperando com a providência divina, não é? A oração não possibilita o nosso trabalho, a oração é o nosso trabalho, não é? A oração é o nosso trabalho, porque há coisas, como diz outro pensador cristão, não é? O Gruden,
ele diz que há coisas que Deus só faz em resposta à oração, porque a oração é a forma de cooperarmos com a providência divina. Por isso que Neemias nos dá uma aula fenomenal sobre como nos comportarmos diante da tragédia, diante da calamidade, né? Ele faz perguntas que o motivam a orar, e ele ora a partir de uma profunda comoção do seu coração, porque Deus está com aquele de coração quebrantado e contrito, né? Neemias não era pentecostal, mas ele tinha os joelhos dobrados e os olhos molhados ali, né? A gente acha que essa espiritualidade é própria dessas irmãzinhas de coque, assim, que estão lá orando, jejuando. Não, todo cristão é chamado a ter olhos molhados e joelhos calejados diante do Deus de toda a graça. A oração é fundamental. Sem oração, nosso trabalho, nosso ministério vira mesmo, né? Eu diria isso aqui com temor e tremor, porque ninguém está... Se algum de nós disser que está satisfeito com a sua vida de oração, é mentiroso, né? Gerson. Não é? É verdade, Gerson. Querido. Até cabe a minha fala, mas essencialmente é escutar. Parece que está um pouco... Deu uma travadinha aqui, né? Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo bem. Estamos sim. Você chegou a ouvir o que o pastor Eliseu falou? O que Zé falou? Não, cortou. Deu uma congelada. Então, agora voltou. Então eu vou repetir sobre a oração. O que você acha dessa afirmação? Até cabe a minha fala, mas essencialmente é escutar. Ah, sim. Isso aí é um pouco da influência do reverendo Eugene Peterson na minha vida, no meu ministério, né? E ele me ensinou que a oração é essencialmente uma resposta. A fala inicial é de Deus. Deus fala e a gente responde, não é? A oração é uma resposta, né? Hoje eu sou menos tímido do que eu já fui, né? Eu era mais tímido. Você me conhece da minha fase de mão no bolso e cabeça baixa, né, Radiel? E na minha adolescência, eu conheci o Wagner adolescente, mas ele não me conheceu adolescente, ele é mais jovem que a gente, né? Eu que conheci adolescente. É verdade. Eu sou de 69, você é 67, né? Eu sou o mais velho aqui do trio. Pode 67. 67, isso mesmo. Então, e aí por que eu toquei nesse assunto da timidez? Porque eu entrava no ônibus e aí sentava do lado de uma pessoa que eu não conhecia para fazer uma viagem, né, de Rio Bonito a Niterói, por exemplo. Se a pessoa puxasse assunto, eu tinha o que falar, mas se ela não puxasse, eu ficava extremamente constrangido, né? Então, assim, a conversa é facilitada quando a gente não tem a primeira palavra, né? Quando a gente responde, né? E com a oração é a mesma coisa. Quando Deus fala nas Escrituras, quando Deus fala ao nosso coração, a gente tem o que responder, não é? É muito importante a gente ter as Escrituras nas mãos na hora de orar, né? A religião bíblica é uma resposta à revelação de Deus, né? Isso que eu tento colocar nessas minhas frases aí nas canções, né, Deisiel? Eu tenho falado com a igreja, tenho falado às vezes com a igreja, de como é bom orar com os salmos. Sim. Às vezes eu falo isso com a igreja, irmãos, vamos orar com os salmos, não é? Salmos, você falou dos salmos, não é? De lamentos. Sim. Como é bom. Essa tem sido uma experiência muito boa que eu tenho tido, né, de orar com os salmos. O pastor Wagner, ele ora mais pelas manhãs. E as manhãs estão muito bonitas aqui na região. Ele aproveita e compõe canções lindíssimas para abençoar a nossa vida. No Santuário de Pacheco, né? De Pacheco. Mas me veio aqui na questão da oração, me veio essa palavra, né? A chave é a oração. Isso mesmo.
Tem uma canção pra gente aí, cara? Tem sim. Acho que terminar com uma canção seria de bom tamanho, né? Vocês que mandam. Eu vou deixar você na tela aqui com o pastor Deisiel, daqui a pouquinho eu volto para ver se a transmissão fica melhor. Pode Tá. deixar o Gerson, para ele cantar à então tá vontade. bom. Eu não sei se o áudio tá bom ou tá com atraso. Não, tá bacana. Eu vou deixar você na tela um pouquinho, sozinho, para o áudio melhorar talvez, e daqui a pouquinho a gente volta contigo, tudo bem? Tá bom, ok. Aí você pode cantar à vontade aí. Perfeito. Eu queria então deixar uma canção de consolo para vocês, meus amigos, Deisiel, pastor Deisiel, Vaguinho, pastor Wagner, e aos irmãos que nos acompanham. É uma canção que eu estou preparando para lançar aí nas próximas semanas, num projeto que tem a ver com o que eu falei sobre o lamento diante de Deus, né? Lamento diante de Deus. E é exatamente o texto de Romanos 12:12 e 12:15. É um cântico baseado nesse texto de Paulo aos Romanos, na Nova Versão Internacional, com as palavras da NVI. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, perseverem na oração. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, mas perseverem na comunhão, perseverem na comunhão. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, mas perseverem na comunhão, perseverem na comunhão, perseverem na comunhão, perseverem na comunhão. Comunhão. Palavra de Deus nas palavras do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, verso 12 e 15. Espero que vocês cantem aí em Venda das Pedras esse cântico. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, mas perseverem na comunhão.
Essa é uma mensagem muito apropriada para esse tempo tão fraturado, tão fissurado, tão rachado, de tanta luta, de tanto luto que nós estamos vivendo. Obrigado pela oportunidade de servir a Deus, servindo aos irmãos. Gerson, linda canção, mano. E o povo aqui tá pedindo aqui tá pedindo de coração. A igreja bom. já canta, né? Uhum. E o povo tá aqui pedindo. Pode ser? Pode. Como a gente falava lá nas Priscas, era a saideira. Como é louvor, é o saideiro, né? Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste, nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. De coração, é de coração, Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Fiz um medley aí para deixar um abraço carinhoso para todos vocês. Obrigado, pastor Desiel, pela oportunidade. Muito bacana. Muito bom, graças a Deus. Gerson, a gente que agradece a sua participação aqui com a gente. Mary, querida.
A Mary está aí. A Verdade. Mary, cadê o Williams? Mary, o Williams está aí também, né? O Williams está lá dentro, no quarto, assistindo. Ok, ok. O Eu privilégio é fico meu, na pastor Dejan. sala. Bacana, Nery. Sempre que possível, vamos estar junto, né? Eu tenho dito também uma coisa interessante, né? Você sabe que a gente tem essas poetagens aí, né? É melhor poetagem do que profetagens, né? E eu digo que é melhor estar separado, mas junto, do que junto, mas separado, né? É verdade. Olha ele aí. Grande Chegou, Williams. pastor. Williams Pastor Cabral. Gerson, Pois não. muito obrigada Imagina, pela sua participação, pelo seu carinho conosco. Foi uma bênção a sua imagina, amo palavra. vocês. Amém. Agora a gente tem que voltar numa segunda live para cantar mais, porque o povo gosta muito de cantar, ainda mais com um cantor Ah, dessa categoria, né? imagina, Queria agradecer imagina. aos pastores pela parceria durante todo o mês. Quando a gente começou esse pensar sobre um mês da família todo online, foi meio difícil, mas a coisa aconteceu de forma muito agradável. Eu quero agradecer aos nossos pastores por todo o apoio, agradecer ao nosso Amém. convidado especial de hoje e agradecer aos irmãos também, né, pelo incentivo, pela participação, né, nas propostas que a gente tem enviado. Então, muito obrigada aos meus irmãos queridos e que Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém. Obrigado, Mary. Obrigado, Williams. Obrigado pela oportunidade de partilhar um pouquinho da palavra do Senhor, né? Que nossas famílias sejam esse lugar de onde brota essa oração capaz de mudar esse quadro tão devastador que a gente está vivendo, né? Amém. O Senhor nos ajude. Obrigado e parabéns por esse ministério tão abençoado. Amém. Desiel, Wagner, meus amigos, pastores, servos do Senhor, amigos antes de pastores, pastores antes de reverendo, né? Sim, E com ao mesmo, certeza. e ao mesmo tempo companheiros no segmento de Jesus Cristo de Nazaré. A Igreja de Vendo das Pedras está no meu coração, eu sempre falo isso, vou falar isso até sempre, né? Vocês estão sempre no meu coração, um lugar muito precioso, e eu sempre terei muito prazer de estar ou presencialmente ou virtualmente aí abraçando vocês. Tá bom? Obrigado. Obrigado pelo amor com que vocês têm me amado. Amém. Obrigado, Jação. Eu Amém. posso dar uma sugestão? Pode? Eu já fiz um momento de oração, então eu queria sugerir o pastor Wagner fazer a oração final e o pastor Gerson cantar a bênção. Ah, bacana, boa. Pode ser? Ao invés de Maravilha. impetrar a bênção, cantar a bênção. Cantar a bênção, né? Ok. E também reforçando nosso agradecimento mais uma vez, né, ao Willis e a Mary e a toda a equipe do Ministério de Família, que mesmo em tempos de isolamento, de quarentena, prepararam o nosso mês, né? E nós estamos aí encerrando um mês aí muito abençoado para a igreja, para os irmãos, para os amigos, para os visitantes também, que nos visitam também nas lives. Toda essa equipe abençoada. Deus possa Amém. recompensar aí, cuidar, proteger o Willis e a Mary e suas famílias também. Aceita a sugestão, então? O pastor Wagner faz a oração e o pastor Gerson canta a benção. Olha que maravilha. Tá certo. Então, oremos, né, irmãos? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo tão precioso, tão gostoso de comunhão. Obrigado pela tecnologia que nos permite vermos e falarmos, Senhor, nesse tempo juntos aqui, e transmitirmos também aos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por esse tempo de oração, de meditação na Tua palavra, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações através do Teu servo nessa noite. Amém. Obrigado, Senhor, por essa realidade, Senhor, de sabermos que Tu és o Deus que ouve o nosso lamento, que ouve a nossa oração. Obrigado por essa responsabilidade, Senhor, de olhar e de importar com os carentes, com aqueles que choram, que sofrem. Ó Deus, que o nosso coração esteja motivado pelo Teu Santo Espírito a jamais negligenciar, Senhor, essa
essa atitude, essa responsabilidade. Nós te agradecemos por esse tempo aqui, te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, da Mary, do Williams, de todo o Ministério de Casais, de Família, da nossa igreja, e assim que o Senhor continue nos abençoando, abençoando cada família aqui, Senhor, nos ouvindo, participando dessa live, dessa reunião. Nós te agradecemos pela vida do pastor Gerson, nosso amigo, nosso irmão, que o Senhor abençoe junto a ele assim, Senhor Deus, seus filhos. Obrigado pelos nossos amigos queridos, Senhor. Seja sobre eles a tua bênção, a tua paz, o teu fortalecimento também no seu ministério nesses dias tão difíceis, Senhor. Nós assim te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, queridos. O amor de Deus, a graça de Jesus e o consolo do Espírito Santo nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes, muito mais que simplesmente na canção. O amor de Deus, a graça de Jesus e o consolo do Espírito Santo nunca faltem na vida da gente, sejam fartos em nosso coração, cada dia estejam presentes. Deus triuno, eis a nossa oração. Oração. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém. Você, sua casa, assim, os meninos. Igualmente, viu? Muito obrigado aí. Tá bom? Um abraço fraterno para você. É sempre bom rever você. É sempre bom te ver aí nas lives. Eu tenho acompanhado um pouco. Bacana, né? obrigado. E ser abençoado aí pela sua palavra, pela sua canção, não é? Muito obrigado, então, querido. Não é expressão, não é retórica, mas é uma verdade, né? Estamos juntos e estamos sempre juntos. Sim. Isso é muito bom. Essa caminhada amiga, essa caminhada aí com essa fraternidade. Muito obrigado, tá bom? Deus te abençoe. Abençoe obrigado, querido. a Mary também e o pastor Wagner. A recíproca é verdadeira. Um grande abraço para a Carla, para os meninos. Vaguinho para sua esposa, seus meninos também. Mary e Williams, meus amigos. Igreja querida. Ósculo santo, como diria o apóstolo Paulo, para todos vocês. Ósculo santo, é verdade. Amém. Tchau, Gente, boa noite. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, irmãos. Durmam bem. Bom descanso. Aos irmãos queridos também, olha, Deus abençoe. Queridos irmãos que nos acompanham aí nessa noite. Um abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Tchau.